Eu prometi e eu vou cumprir. Vocês vão conhecer quem é o cara que se diz jornalista chamado Erlan Bastos. Seu nome real é Erlan Martins dos Santos, nascido na cidade de Manaus, com o ensino médio. A história desse rapaz, ela é longa. Eu precisaria de um programa para falar dele. Mas eu vou me limitar a falar quem verdadeiramente ele é e quem ele finge ser. O Erlan, ele passou a atacar mulheres que representam o Amazonas em reality shows, como foi o caso da cunhamporanga Isabelle e agora da Tamires, que está nesse reality show A Fazenda, que eu não assisto. Eu não gosto de reality show, mas eu respeito quem gosta. Isso é democracia. E aí a Tamires está representando o Amazonas. O Erlan passou a temporada toda atacando a Isabelle. Eu soube agora. E, neste momento, voltou a sua artilharia para a Tamires, tentando desmerecer a moça, tentando desqualificar, desmoralizar. Ele faz isso, ele ataca mulheres porque ele é homossexual. Ele não gosta de mulher. Ele tem aversão à mulher. E declarado. Ele é homossexual declarado. Eu conheci o Erlan há muitos anos atrás. Há uns 16, 15 anos atrás. Quando eu conheci o Erlan, ele tinha uma web rádio chamada Rádio Mundial. E eu entrei em contato com ele porque eu queria montar uma web rádio para o meu blog. Na época era blog. E ele se encontrou comigo lá no Manauara. Eu comprei os equipamentos, paguei a taxa para ele. A rádio nunca foi colocada no ar. Tá? Eu vi a desenvoltura dele e convidei o Erlan, na época, para assumir a presidência da juventude do PSDC Manaus, Partido Social Democrata Cristão Manaus. Eu era presidente da juventude do PSDC do Amazonas. Foi feita a cerimônia no Hotel da Vinci e o Erlan tomou posse como presidente do PSDC Manaus. E aí eu apresentei para ele uma amiga para compor com ele a juventude. E aí começa a história do Erlan. O Erlan pediu o computador desta moça emprestado, vendeu o computador e depois passou a dizer para a menina que se ela ficasse cobrando o notebook, que ele ia revelar o segredo que ela tinha contado para ele, que na época ela tinha feito um aborto espontâneo. Ele vendeu um notebook que não era dele. Ele pediu cartão de crédito emprestado da prima desta moça, comprou um celular, vendeu o celular e não pagou o cartão de crédito desta moça. Tá certo? Ele pedia cartão de crédito das pessoas, vendia o celular e não pagava o cartão de crédito, sempre com a mesma conversa de que tinha sido assaltado, etc. e tal. Chegou na minha casa, foi me pedir dinheiro emprestado, tarde da noite, porque, de acordo com ele, ele tinha batido o carro, não tinha condições de pagar o conserto do carro. Eu emprestei o dinheiro. Até hoje, o seu Erlan Bastos, Erlan Martins dos Santos,
nunca me pagou. E aí, alguém foi nas redes sociais e comentou assim: como é que vocês nomeiam para a juventude de um partido cristão um homossexual? E aí eu perguntei dele: Erlan, isso é verdade? O Erlan disse: é verdade, eu sou gay. Eu não posso assumir a presidência da juventude do partido por ser gay. Eu digo: bom, eu vou ter que conversar com o presidente do partido. E conversei com o presidente do partido no Amazonas, o Cícero Lima. E o Cícero disse: olha, ele não pode ficar na presidência da juventude porque nós não defendemos a bandeira LGBT. Nós somos um partido cristão. E aí eu comuniquei ao Erlan. O Erlan pediu desfiliação, saiu do partido e acha que foi eu que expulsei ele. Na época ele achava isso. O que o Erlan fez? Agora você vai conhecer o lado obscuro desse cidadão. Eu vou mostrar na tela agora o que ele é capaz de fazer quando ele quer destruir a imagem de uma pessoa. O Erlan montou um print de um processo no CorelDRAW, no Photoshop. Ele tinha um portal chamado Portal Atualizado e me acusou de pedofilia, de que eu tinha violentado um menino e que eu respondia por isso. Ele montou processos e botou no portal dele e usou vários fakes para comentar e espalhar em toda Manaus que eu seria pedófilo. O Erlan fez isso. Ele só parou quando um amigo meu, Moisés Dutra, que é dono do blog do Moisés Dutra, colocou no blog dele que ele estava a serviço de uma ex-primeira-dama e colocou a foto dessa ex-primeira-dama lá, do lado dele. Ele se apavorou, entrou em contato com Moisés e disse: Moisés, tira essa matéria do ar. Ele disse: não, só se o Generoso pedir. Ele falou: não, eu vou excluir todas as matérias contra o Generoso. Todas, eu não toco mais o nome do Generoso, mas tira isso daí que isso tá me complicando. O Moisés tirou e o Erlan apagou todas as matérias, mas eu tenho os prints que você está vendo aí, inclusive dos perfis fakes. Esses são os perfis fakes que ele usa para atacar as pessoas. Ele mandava mensagem no inbox me ameaçando. Tá aí as mensagens, me ameaçando, me acusando. E aí o Erlan sumiu e foi embora de Manaus. Foi para São Paulo aplicar. Chegou em São Paulo, se fez de mendigo. E aí a história do Erlan comoveu a Cristina Rocha do SBT. Ele foi chamado no programa da Cristina Rocha. Tá certo? E lá no programa da Cristina Rocha, ele disse que foi assaltado, que dormiu na rua, que virou mendigo, etc e tal. E aí o pessoal do SBT deu uma oportunidade para ele, viu que ele fala bem, tá certo? Ele se identifica como jornalista, ele não é jornalista. E aí ele foi para a Record e apresentou o Balanço Geral de Fortaleza. Foi candidato a federal, teve 1.000 e poucos votos, saiu da Record, foi embora para o Piauí e fica mudando de estado em estado. Tá certo? O Erlan Bastos é o responsável pelo PC Siqueira ter tirado a própria vida, porque ele acusou esse rapaz de pedofilia e espalhou com perfis fakes que esse rapaz respondia por pedofilia. A mesma coisa que ele fez comigo aqui em Manaus, o Erlan fez com esse rapaz. E aí eu mandei puxar a ficha do Erlan. Na época, já existiam mais de 40 BOs contra ele por falsificação, extorsão, fraude, falsificação de documentos, ameaça, notícia falsa, dentre outras coisas. Ele saiu daqui foragido. Foragido porque tinha gente atrás dele. Ele pegou o dinheiro com a agiota. E o agiota veio atrás dele e veio conversar comigo
que ele queria que eu ajudasse a encontrar o Erlan. Hoje, o seu Erlan responde a mais de 400 boletins de ocorrência, além de milhares de processos, que vai desde extorsão, coação, ameaça e outras coisas. Esse é o rapaz que falava da Isabelle Nogueira. Esse é o rapaz que fala da Tamires, que usa perfis falsos. Ele cria vários, 100, 200 perfis. Ele passa a madrugada fazendo isso. E é na madrugada que ele age. Aí ele fica jogando no Facebook, no Instagram. Aí ele comenta com esses perfis fakes. Essa é a estratégia do Erlan. Quando ele quer destruir a imagem de alguém, quando ele quer extorquir alguém, quando ele quer extorquir empresário, quando ele quer extorquir político. Ele não tem coragem de me processar porque ele sabe que eu boto ele na cadeia. O Erlan só não foi preso até hoje, sabe por quê? Porque ninguém consegue encontrar o endereço dele, porque só em Manaus ele tinha para mais de 10 endereços. O oficial de justiça nunca encontrava ele. Eu não processei o Erlan, primeiro por pena. Ele sabe por que eu tenho pena dele. Ele sabe. Eu perdoei o Erlan pelo que ele fez comigo, porque até a minha família ele perseguiu. Ele ia nos meus perfis no Instagram, foto minha com a minha esposa, e botava assim: é menino ou menina que tu abusou? Tudo isso eu tive que enfrentar na época, só que eu não tinha a força que eu tenho hoje. Eu não tinha os recursos que eu tenho hoje. Mas mesmo assim, com a graça de Deus e com os amigos que eu tenho, ele se colocou no lugar dele. O Erlan Bastos não passa de um 71. Não passa de um falsário. Um falsário. Fraudador. Um doente. Esse rapaz, ele tem problema. Ele é maníaco. Ele é psicopata. Ele tem duas caras, ou várias caras. Então você do Brasil inteiro agora sabe quem é o falso jornalista que falava mal da Isabelle Nogueira, que falava mal do Léo Dias, que fala mal agora da Tamires, dentre outros artistas, outros músicos, outros jornalistas, outros empresários políticos. Essa é a cara do Erlan Bastos, Erlan Martins dos Santos. E para quem quiser saber mais, existe uma matéria lá no portal do Generoso. Acessa lá, que lá tem um dossiê com mais de 900 páginas de tudo que o Erlan responde na justiça. O Erlan não pode pisar em Manaus. Não pode. O Erlan não pode pisar em Manaus. E eu só estou fazendo isso, sabe por quê? Porque alguém precisa botar o Erlan no lugar dele. Alguém precisa parar o Erlan. Eu quero saber quem é o próximo que vai tirar a própria vida quando ele fizer isso. Qual é a próxima pessoa que ele vai prejudicar? Qual é a próxima pessoa que ele vai mentir, acusar de ser estuprador, pedófilo, falsificador, enfim. Porque ele cria a matéria. Ele monta processo no CorelDRAW, no Photoshop, como se o processo existisse. Eu nunca respondi por esse crime, nunca na minha vida. Nem por extorsão, nem por roubo, nem por furto, nem por nada. A única coisa que eu respondo na justiça é por calúnia e difamação, porque eu sou jornalista e tem matéria que sai no portal, político, empresário vai lá e processa a gente. Mas por pedofilia, por extorsão, por estupro, nunca. E eu desafio ele e qualquer um que prove ou que me desminta.
Erlan, eu tô com o mesmo número que tu sempre teve. Nunca mudou. Eu moro no mesmo lugar agora. Aliás, eu só me mudei 3 vezes na minha vida. Mas nos 3 endereços que um dia eu morei, e agora no que eu moro atual, e onde é a minha empresa, o oficial de justiça me acha. E toma café aqui comigo, conversa comigo, vem sorrindo. Quando vem me entregar a notificação, às vezes nem quer me entregar. Porque sabe que às vezes a gente é perseguido. Tá certo? Mas eu recebo, diferente de você que se esconde da justiça. O oficial de justiça te caçando e não te encontra em lugar nenhum. Para finalizar, Erlan, eu não tenho mágoa de você. Eu não tenho raiva de você. Eu tenho pena. Porque o fim de pessoas como você é muito triste. Grave o que eu tô te dizendo. O fim de pessoas como você, Erlan Bastos, Erlan Martins dos Santos, é muito triste. E eu só tô fazendo isso porque eu tô cansado de ver pessoas injustiçadas. Eu estou cansado de ver reputações sendo esmagadas com notícias falsas proferidas por esta tua boca nojenta, por esses teus dedos maléficos. Eu tô cansado de ver isso. Se ninguém tinha coragem de te parar, eu tenho. Marcelo Generoso tem. E tu me conhece muito bem. Me processa. Eu duvido. Me processa. Você não tem coragem. Porque tu sabe que tudo que eu falei aqui eu tenho como provar. Eu vim resguardado. Eu sabia que essa hora ia chegar. E ela chegou. Cuidado. Porque a volta do anzol, ela é forte. E aqui fica a minha solidariedade ao Léo Dias, a Isabelle Nogueira, a Tamires, a família do PC Siqueira e todas as pessoas que um dia este falso jornalista, Erlan Bastos, prejudicou. Agora, vocês têm elemento suficiente para jogar na cara dele e dizer: você não tem moral para falar de ninguém. De ninguém. Antes de você vir criticar, falar mal das mulheres do Amazonas, se olhe no espelho. Quando você acordar, se olhe no espelho e se pergunte: eu tenho moral para falar desta pessoa? O espelho vai te responder: volta para a cama, porque tu não tem moral nenhuma.